Olá, senhores, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto vai ser consumo de API, ou no inglês API. A gente vai entender os principais conceitos relacionados a REST, API, JSON. Hoje a gente só vai consumir uma API que já existe. Mais para frente a gente vai ver como que a gente cria nossas próprias APIs, como que a gente utiliza outros métodos, além do método de consulta, que é o que a gente vai utilizar hoje. Então hoje vai ser só uma introdução e com essa introdução já vai ser possível conseguir utilizar isso daí dentro de alguns projetos. Tudo bem? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, onde que a gente pode utilizar, né? Para que que a gente vai precisar da tal das APIs? Esses dias eu estava vendo um aplicativo que eu achei legal, que é esse Just Watch. Nele você coloca os streamings que você tem e aí ele te traz num lugar só todos os filmes, né? E recomendações, nota, que eu gosto de ver aqui a nota do filme. E aí é tipo, né, um hubzinho onde você tem todos os filmes sem ter que você ficar acessando cada aplicativo. Bom, o que que isso daí tem a ver? Imagine que vocês têm uma ideia legal, igual desse aplicativo aqui. Nesse caso aqui tem a ver com filme, série, né? E aí vocês vão precisar utilizar a imagem do filme, nome, diretor, sinopse, todas as informações do filme. Imagine vocês têm que ficar cadastrando isso, né, vocês no banco de dados para poder fazer esse aplicativo funcionar. Bom, dá para ver que isso daí não é viável, né? Então, qual que é a ideia? Em algum lugar do mundo, alguém deve ter essas informações cadastradas. E a gente só precisa acessar e utilizar dentro do nosso projeto da maneira que a gente quiser, correto? Bom, e esse é o caso mesmo, tá? Então, como que a gente fazia antigamente para poder acessar algumas informações? Então, nesse caso aqui, é coisa de filme, podia ser informações bancárias, lá do Banco Central, de carro, qualquer coisa, né? Então, imagine que isso aqui esteja dentro de um banco de dados. E aí, como que a gente vai conseguir acessar essas informações? O responsável pelo banco de dados vai ter que descrever para a gente qual que é o nome da tabela, quais são as colunas, a gente vai ter que escrever os comandos. Cada banco de dados tem um jeito de você utilizar diferente. Então, se for mais quer uma maneira, você vai ter que instalar os drives diferente. Então, acho que dá para entender que isso daí isso seria alguma coisa complicada, né? Dependendo do API que eu fosse utilizar, ia mudar totalmente a maneira como eu ia acessar esses dados. Isso daí dificultava. Não só para acessar as informações, mas como essas informações iam vir para mim. Então, vai vir aqui em formato de texto, vai vir numa planilha, vai vir num arquivo SQL também, né? Então, não existia um padrão. E depois de muito tempo, de muitos padrões, o que mais se sobressaiu, que é o que vocês vão ouvir falar, né, já devem estar ouvindo falar bastante hoje, é o tal do padrão REST. Esse padrão REST, ele tem vários conceitos, né, que a gente vai ver que ele utiliza os métodos HTTP, ele retorna em JSON, mas antes de eu apresentar isso, vamos já utilizar uma API na prática e depois a gente dá nome para os bois, que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Então é o seguinte, eu quero que vocês acessem esse OMDB API. Joga no Google, tá? Esse nome aí, OMDB, vai ser o primeiro, ou já coloca direto aqui o link. Eu já estou com ele aberto aqui. Beleza. Esse é um site, turma, que ele também é uma API, tá? Se a gente entrar nesse domínio dele, ele está demonstrando aqui como que você usa a API, como se fosse uma documentação. E essa própria documentação é uma API, assim, tipo uma metalinguagem. Depois, se vocês forem a fundo, né, vocês vão entender. Isso aqui é um padrãozinho até de você conseguir documentar suas APIs. E aí ele está explicando, ele está falando, ó, a gente tem 280 mil posters, né, que são a imagem dos filmes, todos os filmes são séries, né, são atualizados diariamente. Ele está falando do tal do padrão RESTful. Mais para baixo, ele está explicando como que você vai utilizar essa API. Então, ele te dá duas opções aqui, ó. Você fazer requisições, né, que é você pedir para ele te trazer algum filme, ou você pode postar. Para você postar, provavelmente você tem que ter uma chave que você possa postar, e aí é uma chave diferente, porque senão qualquer pessoa pode postar qualquer coisa, e aí já viu, tá bom? Beleza. Então, além dessa chave, ele vai precisar de mais algumas informações. Dentro dessas informações aqui, ó, ele está te falando quais são os parâmetros para eu poder buscar um filme. Então, ele está falando aqui, ó, que obrigatoriamente eu tenho que colocar ou o ID desse filme, que é uma chave, ou o título desse filme, tá? Apesar deles serem opcionais, né, um dos dois é obrigatório. Por isso que tem esse opcional com asterisco, que pelo menos um deles. Todos os outros já são opcionais.
Tá, professor, não estou entendendo nada. Como assim utilizar os parâmetros? Vocês vão ver como vai ser fácil. Antes de vocês utilizarem, vocês provavelmente vão ter que pegar uma chave aqui, tá? Para vocês poderem acessar. Então, se você quiser API Key, né? Ele vai pedir seu e-mail, vai mandar lá o e-mail para você poder pegar a chave. A minha chave vocês podem até usar, o que eu estou usando aqui no vídeo, só que se muita gente começar a fazer a requisição, ela vai dar o limite, né? Porque é uma chave gratuita e ele dá um limite de 1.000 acessos por dia. Então, se vocês quiserem usar a minha, tudo bem, mas se vocês verem que está travando, aí vocês pegam a própria chave de vocês mais para frente. Então vamos lá. Se eu copiar esse exemplo aqui, ó, né? Eu já tenho aqui no meu histórico, então eu só vou digitar. Só vou tirar a parte final aqui. Ó, exatamente do jeito que está lá, tá, turma? E aqui ele tem uma chave, tá bom? Essa é a minha chave que eu peguei acessando aqui, né, a API aqui. Então, tá vendo? É igualzinho, é o mesmo endereço. Na hora que eu escrevi isso aqui, deixa eu tirar o T, peraí. Na hora que eu fiz, né, essa requisição, a requisição nada mais é que isso, tá, gente? A gente colocar essa URI dentro de um navegador, né, por exemplo, dentro de um navegador, e ele vai trazer uma resposta para a gente. Tá vendo que ele está falando aqui, ó, ele ainda está precisando do IMDb ID, é daqueles parâmetros obrigatórios que ele está pedindo, beleza? Então, além da chave, ele está pedindo um daqueles outros parâmetros. Então tá bom. Se eu olhar aqui na documentação, ele está falando, ó, o parâmetro que é o ID que eu não tenho é o I, né? Então esse aqui eu ia ter que saber o ID do filme. O outro que eu quero utilizar é o tal do T. Então vai ser o título do filme, ou do inglês aqui title, certo? Na hora que eu vier aqui no meu aplicativo, desculpa, no meu navegador, eu vou poder adicionar um outro parâmetro. Professor, você vai explicar essas coisas de parâmetros? Vou, pode deixar. Então, por enquanto eu vou vir aqui, colocar um e-comercial. Ele já até trouxe algumas coisas que eu fiz em outras aulas. Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar T igual Matrix, ele vai trazer os filmes que tem o filme, né, que tem Matrix no título. Tá vendo que ele trouxe um texto todo esquisito aqui? Muito bom. Esse texto todo esquisito são as informações do filme, ó, título, Matrix, ano, lá, 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 lá. Isso aqui, turma, esse formato, nada mais é que o tal do JSON que vocês ouvem tanto falar. Ah, professor, então JSON é um formato de arquivo? Sim, tá. Aqui tem uma regrinha, abre uma chave, vírgula. Tá vendo que ele está sem espaço nenhum? Essa falta de espaço aqui é justamente para economizar espaço, né, turma? Que a ideia é isso aqui trafegar em rede e tem muita requisição por dia. Depois, eu, no final da aula, vou mostrar o número de requisições que tem por dia nos grandes sites. Então, ele é bem pequenininho assim mesmo, só que tá vendo que o próprio navegador, a maioria dos navegadores já tem isso, tá? Ele te dá a opção de você formatar. O JSON ele não tem esses espaços, só o navegador que está formatando para ficar mais fácil de visualizar. Então, olha que interessante, ele trouxe aqui, ó, o título, o nome do filme, o ano separados por vírgula, beleza? Depois as outras coisinhas aqui, mais detalhes, eu falo para vocês. Bom, se eu pegar a imagem desse filme aqui, ó, que ele colocou no parâmetro pôster e abrir numa outra aba, olha só. Alguém conhece esse filme aqui, Matrix? Não, né? Esse filme, turma, é um filme mais antigo do que o primeiro, é de 93. O outro Matrix que a gente conhece, o primeiro é de 99. Então, o que que aconteceu? Ele só traz um filme, essa requisição, tá? E aí, se eu quiser colocar mais parâmetros, eu venho aqui na documentação e vejo, será que eu consigo acrescentar, por exemplo, o ano de lançamento? Olha aqui, ó. Sim, é o Y. Tudo bem? O que mais que eu posso entender aqui vem da parte da documentação? Então, aqui é o nome do parâmetro que a gente coloca lá na URI, certo? Ó, deixa eu já colocar o ano aqui, ó, só para vocês verem. Vou mudar aqui, ó, acrescentando mais um parâmetro, que é com e-comercial, y igual a 99. Vou formatar de novo. Ó, repara aqui, ó, que já trouxe Kenny Weaver, certo? Se eu abrir esse filme aqui agora, prontinho, a gente conseguiu trazer o filme que a gente queria através dessa requisição. Legal? O que mais eu tenho que entender aqui da documentação? Alguns parâmetros, turma, então, além de dizer se ele é obrigatório ou não, né?
alguns parâmetros, eles têm um range válido de opções, tá? Então, por exemplo, se for type, eu tenho que descrever, ó, movie, séries ou episódios. Se eu colocar um valor diferente desses três no type, ele vai ficar maluco e provavelmente ele vai dar um erro. Então, ó, e-comercial, type, igual, vou colocar aqui qualquer coisa, igual a x. Tá vendo? Ele não reconheceu, né, o que que é essa entrada aqui x. Agora vamos colocar aqui, ó, Siri, que ele tava lá. É Siri ou Sirius? Vamos ver. Então, diferente daquele filme que ele trouxe o Matrix aqui, que é uma série também de 99, mas ainda Matrix Model, eu acho que não tem nada a ver com Matrix, né? Então, eu tenho que colocar aqui, ó, nesse caso, uma opção válida que a API está me trazendo. Agora eu coloquei Movie e ele trouxe novamente o filme que a gente tinha colocado. Tudo bem, deu para entender aqui como que utiliza a API. O resto é que ele está falando qual que é o valor padrão, se eu não colocar nada, né? Então, ó, se eu não colocar nada, ele simplesmente ignora. O plot é sinopse, então eu posso colocar uma sinopse mais completa ou curta. Se eu não colocar nada, o padrão é short e por aí vai. Bom, eu posso especificar se o retorno da data vai ser no JSON ou no XML, tá? O padrão é o JSON, que é o formato que vocês viram. Hoje em dia, turma, o pessoal utiliza muito mais JSON, tá? Nem sei qual que foi a última aplicação que eu vi retornando XML. Então, nem se preocupe mais, mantenha aí no padrãozinho JSON. Beleza? Então, isso aqui, gente, já estou utilizando a API, e aí eu queria fazer o quê? Eu quero pegar essas informações e jogar lá para o meu projeto, né? Se for um sistema, se for um aplicativo, basta eu jogar essas informações para o componente. Repara que até a imagem, turma, apesar de não vir o arquivo de imagem em si, né, porque ele não quer ficar trafegando esses dados grandes através das APIs, ele está colocando o endereço que essa imagem está num servidor de imagem lá da Amazon, que é muito comum a gente utilizar dessa maneira também, certo? Turma, só com esse exemplo que eu mostrei para vocês agora, já dá para a gente colocar alguns conhecimentos técnicos em prática. Ó, vamos lá. Aqui tá as coisas da API que eu mostrei para vocês lá no vídeo, tá o exemplo de utilização, os parâmetros, aqui tá o JSON. Vamos dar um nome aqui para as coisas. Vocês devem ter reparado, turma, que eu, quando eu coloquei lá o endereço, eu não falei URL, né? Eu coloquei URI. Apesar de ser comum as pessoas falarem URL quando a gente vai fazer requisição, o termo técnico correto é URI. A URL ela faz parte da URI. Então, aqui um exemplo, tá? Olha, colocou HTTPS, Wikipedia e o final aqui. Então, tecnicamente, o HTTPS é o protocolo, beleza? O URL seria só o domínio aqui, ó. Aqui eu estou usando dois exemplos, né? Nesse caso aqui ele está usando o site de cima, esse boliveirasdaqui.com.br. E o nome do recurso, turma, seria aqui depois da barra, depois do domínio. Beleza? Então, tudo isso daí, a composição do protocolo, esse URN aqui, que é o nome do recurso, e a localização, que é o domínio, tudo isso a gente chamaria de URI. Por isso que eu chamei de URI lá, mas se alguém chamar de URL também, não tem problema. Vocês vão ver que depois a gente pode chamar isso daí de endpoint também, que é muito comum. Vamos lá, aquelas coisas que eu não fiquei me alongando. Logo depois do domínio, a gente começou a colocar os parâmetros para poder acessar a requisição. O interrogação, turma, indica que está iniciando os parâmetros, beleza? Logo depois vem o nome do parâmetro, sem aspas, sem nada, igual o valor desse parâmetro. Então, isso aqui é a minha chave. Se eu quiser adicionar mais algum parâmetro, eu não preciso colocar a interrogação de novo. Eu só preciso acrescentar agora um e-comercial. Então, e-comercial, T, matrix. Se eu tivesse mais um parâmetro, outro e-comercial, o nome do parâmetro e o valor, e por aí vai. Tranquilo? Fácil? Essa é uma maneira da gente fazer requisição, tá? Depois a gente vai ver que dá para a gente fazer via caminho também, sem utilizar parâmetros. Mas beleza, passou uma moto aqui. E aí, ele trouxe aqui o JSON, certo? Então eu coloquei aqui a turma que eu falei para vocês, né? O RI, o URL endpoint, praticamente como sinônimos, mas vocês já sabem que o URL faz parte do RI. Agora, endpoint e o RI pode ser usado como sinônimo aí também. Boa? Vamos ver agora o tal do JSON, né? A gente só viu que ele estava retornando as informações, vamos ver a sintaxe do JSON.
É muito simples, tá? A gente não precisa de uma aula para falar de JSON. A gente vê isso aqui agora, um basicão. Conforme a gente for utilizando, a gente vai pegar bem as médias como utiliza o JSON. Todo JSON inicializa com uma chave. Essa chave está indicando que ele está começando um novo elemento. Tudo bem? Os parâmetros aqui, turma, eles vêm entre aspas, dois pontos e aqui vem o valor do JSON. Opcionalmente, eu posso colocar vírgula, tá? Tá vendo que aqui ele até deixou de colocar e aqui ele colocou? Eu sempre coloco, tá? Então, sei lá, meio que boa prática. Porque a vírgula seria um caractere desnecessário, já que aqui, quando está vendo outra aspa, ele já saberia que seria um novo atributo, mas para mim é comum você colocar algum finalizador. Então, aqui tem o autor, nome. No caso aqui tá tudo, tá tudo texto, né? Então ele colocou tudo entre aspas. Olha aqui o ano. O ano, turma, como é um número, você não é obrigado a colocar entre aspas, tá? Eu também tenho o costume de colocar tudo entre aspas, porque quando você for colocar isso daí dentro de um código, ele vai vir como texto mesmo, você vai ter que converter. Então eu sempre coloco todos os valores como aspas também. Legal. Agora vem as coisas que vocês têm que tomar cuidado. Então, do que é isso aqui? São livros, né? São livros. Então ele colocou aqui o título do livro, autor, o gênero, e ele tem um atributo chamado detalhes. Esse detalhe, ele preferiu criar um próprio elemento JSON dentro desse daí do filme, só para o detalhe. Então, ó, se você ver o detalhe, ao invés de começar um novo valor, ele abre uma nova chave. Lembrando que toda chave é o início de um elemento do JSON. Tudo bem? Então, ele colocou aqui ó, as informações do detalhe e aqui dentro são os atributos da maneira que vocês já viram. Certo? Perdão. Aí, essa chave aqui encerrou o detalhe. Presta atenção no preço. O preço, ele está começando um vetor, tá? Eu vou mostrar um outro exemplo, daqui a pouco eu volto nesse aqui, porque esse aqui já está um pouco mais complexo. Bom, esse aqui é um outro exemplo de JSON, tá vendo? Tranquilo. Aqui tem um JSON também, né? Um address, que é um outro objeto. Olha aqui, turma. Universalmente, os conchetes em programação, eles são símbolo de listas, né? Vetor array. Nesse caso aqui, falando em numbers, tá vendo que está tendo plural? Quando ele abriu isso aqui, está indicando que esse cara agora pode receber vários valores separados por vírgula. Então, esse aqui é um número de telefone, esse aqui é outro número de telefone. No caso aqui da cidade, são texto, ó. Texto, texto e texto. Beleza? O que está acontecendo naquele outro exemplo? Aqui ele está começando um vetor de preço. Só que o preço é um elemento composto, que ele contém o tipo do livro, então capa dura, e o preço. Então, esse é um exemplo mais complexo, entre aspas, que ele tem aqui um vetor, e qual que é o elemento desse vetor? É um vetor de JSON, certo? Ó, e esse JSON é composto por dois elementos. Detalhe importante, esse JSON aqui, ó, esse aqui especificamente, não tem um nome, né? Ó, ele já abre aqui o vetor e ele já abriu a chave logo em seguida, tudo bem? Então, para eu acessar esses caras aqui, eu acesso uma posição desse vetor, aí ele me retorna esse JSON, essa aqui é essa posição, e aí ele me retorna aqui esse outro JSON, certo? Essas coisas, turma, tem que ficar bem clara, porque é assim que vão vir, né, as nossas informações. Deixa eu voltar lá para o site para vocês verem agora. A gente tinha feito aqui uma requisição, ó, do filme, né? Onde dá para mostrar o exemplo para vocês, ó. O ratings, ele trouxe aqui, ó, um vetor, tá vendo? E aí, isso aqui é de nota, né? Ele está falando de onde que vem essa nota, do Internet Movie Database, qual que é a nota? Tem mais uma? Tem. Da onde que é? Qual que é a nota? Entendeu? Muito parecido com o exemplo que eu coloquei lá na aula. Nesse aqui na prática ele já funciona dessa maneira. Então, isso aqui é importante vocês entenderem, porque a gente vai ter que trabalhar com isso lá no código, tá bom? Quer ver um outro exemplo legal? Nesse caso aqui, eu tenho que ficar especificando qual filme que eu quero. Se a gente for na API, na documentação, ele está falando aqui o seguinte, ó. Essa maneira aqui, ele não vai trazer um resultado só. Ele vai poder trazer vários. Então, se eu trocar lá de I para S, ele vai poder trazer uma lista de filmes, que ele chama de search, tá? Por isso que ele colocou esse S. Então, ó, eu vou vir aqui, vou substituir T por Y. Opa, Y não, por S, perdão.
Vou formatar. Olha que interessante. Ele colocou o elemento, tá? Ele chamou inicialmente esse elemento de search, beleza? Esse cara aqui, turma, ele está trazendo vários filmes, né? Ó, todos os Matrix que ele encontrou, provavelmente, inclusive se for série ou filme, ó, movie, deve ter alguma coisa que não seja movie aqui, game, né? Ó. E aí ele deve ter tá até com um limite de requisições por vez, deve estar trazendo, que senão ele teria trazido até mais, provavelmente, tá bom? Então, olha, tem um elemento raiz aqui que ele chamou de search. Esse search, ele é um vetor do quê? De JSON. Cada JSON está sendo representado por um filme. Tudo bem? Esse search aqui, ele não precisaria existir, tá? Ele já poderia começar um vetor direto. Eu poderia começar aqui esse elemento do JSON sem esse nome, direto num vetor. E aí, para a gente acessar o primeiro, a gente colocaria de cara o índice e acessaria esse filme. Estou falando isso que a gente vai acabar vendo isso na prática mais para frente, certo? Então, beleza, voltando aqui para a aula, vamos lá. Aí os testes, né? Eu não sei se vocês já fizeram, se vocês não fizeram, dá um pause aí, dá uma olhadinha, pode usar essa minha chave, usando o S no lugar do T para ver a lista. Beleza. E agora, turma, a gente viu um exemplo aqui onde a gente utilizou parâmetros para poder acessar, né? Então, ó, interrogação indica o começo de um parâmetro, o nome do parâmetro e o valor. Nem sempre a gente vai utilizar isso, tá? Então, por exemplo, tem esse site aqui do Viacep, ele está dando um exemplo como que utiliza, né? Então, depois eu vou sair aqui do modo apresentação para poder copiar e colar, mas beleza. E aí vocês reparam que, ó, para eu poder colocar o meu CEP, ó, via CEP, WS, e eu já coloco aqui, ó, tá vendo? Barra o meu endereço, o meu CEP, né? Barra JSON, indicando qual que vai ser o tipo. Então, em vez de eu colocar o nome do parâmetro, pelo próprio caminho, ele já consegue entender. Isso aqui, turma, quando eu não tenho muitos parâmetros, tudo bem. Mas imagine se eu tivesse um monte de parâmetro, o tanto de possibilidade de caminho que ia ter aqui, né? Então ia ficar um pouco mais complicado. Então, geralmente, quando tem muito parâmetro, a gente utiliza lá com os parâmetros, se não, dá para utilizar dessa maneira. E se for assim ou assim, o jeito que a gente trabalha no código tem que ser um pouquinho diferente, beleza? Mas então, basicamente, essas duas maneiras da gente fazer uma requisição. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês esse exemplo do ViaSep também. Ó, que legal. Se vocês quiserem depois tentar um CEP, isso aqui foi o CEP lá da casa que eu morei quando eu era criança. Tá funcionando bonitinho, tá bom? Se eu colocar um CEP inválido aqui, ó, vamos ver que mensagem que ele vai dar. Isso aqui é estranho, né? Ele poderia ter dado um JSON de resposta, né? Então ele mostrou HTTP, verifica a URL, bad request, né? Então, você viu que no outro ele mostrou, né, um JSON dizendo que o CEP não existia, que ele preferiu dar uma mensagem de erro. São estratégias diferentes que eu posso ter de mostrar uma requisição que não deu certo. Tudo bem? Voltando aqui para a aula. Então, turma, como eu falei, esses caras têm nomes diferentes, né? Então, o que a gente utilizou lá no caminho, a gente fala que são as path variables, então o CEP é uma das path variables aqui. Então, por exemplo, né, ó, localhost, lá, 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 a cor, essas cores aqui, que é o que está mudando, são as minhas path variables. Já no query parameters, a gente tem o quê? Os parâmetros que a gente viu, que eles começam lá a partir então, aqui a barra section, interrogação, valor do parâmetro, nome do parâmetro, valor do parâmetro, nome do parâmetro, valor do parâmetro. Tudo bem? Fiquem com isso aqui em mente, porque quando vocês forem utilizar a API, dependendo de como a API for acessada, o jeito de utilizar, né, de a gente codificar, vai ser diferente em relação a isso. Beleza? Vamos lá. Então, turma, além, né, do path, a gente tem outros parâmetros, que é, por exemplo, eu posso passar parâmetro via URL, igual vocês viram, né, que a gente colocou lá o T. Eu posso colocar parâmetros no body, ainda tem o header e esse query aqui. Bom, isso aqui a gente não precisa ver agora, então a gente não vai ver, tá? É só para vocês entenderem que, o professor esqueceu de falar outras maneiras de enviar parâmetro. Não, é porque nesse projeto a gente não vai utilizar. Tudo bem? O que a gente vai ver, então, vai ser o path e o query, né?
que são os dois lá que a gente utilizou dentro da própria URL. Então, os outros dois aqui, o header e o body, fica para mais tarde. Opa, voltei ao invés. Tá, professor, e onde que entra o REST? Dá para você dar uma explicada agora, já que você já está falando da API? Sim. Então, a gente está fazendo, turma, uma consulta numa API que já existe. O que significa um sistema, um serviço ser um sistema RESTful? Um sistema RESTful nada mais é um sistema, um serviço que aplica os conceitos de REST. Então, quando vocês virem a palavra RESTful e REST, é praticamente a mesma coisa, tá? Então, esse full aqui é meio que uma coisa de qualidade no inglês, né? Tipo beautiful. Então, é a qualidade de aplicar o padrão REST dentro do seu projeto. Tá, mas o que que é o REST? A gente viu uma coisa bem simples, né? Que é fazer uma consulta de uma API através de uma requisição, e ele retorna um JSON. Essa é uma das coisas que dá para a gente fazer com o REST. A gente consegue fazer o que também? A gente consegue incluir dados, alterar, excluir, dentre outras coisas. Então, quando a sua API utiliza essas coisas, né, de fazer requisição, no caso a gente viu o tal do GET, né? Lembra lá no comecinho da aula? Aqui, ó, sabia que eu estava mostrando. A gente utilizou uma requisição do tipo GET, que acessa as coisas. Depois a gente vai ver que tem o quê? O create, o read, o update, tanto para a gente fazer como se fosse um CRUD lá no banco de dados, utilizando esses métodos, né? São os métodos que a gente chama HTTP. Por isso que toda vez que vocês ouvem falar de REST, RESTful, vocês ouvem essas palavras aqui, HTTP, tá bom? Então, o que que a gente pode resumir aqui por enquanto, né? O que que são os RESTs? O RESTful, né? Uma aplicação RESTful. Uma aplicação RESTful é uma aplicação que aplica os conceitos de REST, principalmente para a gente poder ficar na cabeça agora por enquanto, são aplicações que estão onde? Estão na internet, né, gente? Em algum servidor, e a gente acessa esse cara utilizando os métodos HTTP. Por enquanto, o único método que a gente viu foi o GET, através da URL, fazendo uma requisição, mas a gente pode ter outros métodos que são de criar, update, delete, e tem outros ainda, tá? Esses aqui são só os principais. A gente acessa através das URIs, beleza? Ou endpoint, e ele retorna através de alguns formatos. Você viu que o livro estava dando opção só de JSON e XML, né? Mas ele poderia até retornar aqui um formato de texto, mas o mais popular de todos é o JSON. Legal? Então, turma, lembra que eu tinha comentado por que que é importante, né, o JSON ser pequenininho, curtinho? Olha o número de requisições, igual a gente acabou de fazer uma requisição, né? O número de requisições que os principais sites ou plataformas fazem por dia. Olha que legal. Na faixa de 1 bilhão por dia, Netflix, eBay. Na faixa de 5 bilhões, o X nada, né? O Twitter. E aí o Google, o Facebook. Então isso aqui precisa até trocar o símbolo lá agora. E olha o Mercado Livre ganhando até da Amazon, né? 7,2 bilhões de requisições por mês. Não ganhou não, né? Isso aqui é por dia. Isso aqui é só na América Latina. Tava até estranho, né? Como que só na América Latina pode ganhar do Twitter e da Amazon, né? Mas só na América Latina o Mercado Livre 7,2 bilhões por mês. É muita requisições, né? Então esses caras aqui provavelmente são os campeões no número de requisição. Legal, gente? Deu para entender aí? Conceito geral de API. Bom, eu gosto de mostrar isso. Muitas vezes as pessoas vão ensinar uma API e aí já começa criando uma API, a pessoa não entende que já existem algumas que a gente pode só usar, né? Já começa a colocar muito conceito técnico sem a pessoa visualizar. Eu acho que visualizando dessa maneira, depois quando a gente for criar nossas próprias APIs, as coisas vão ficar bem mais fáceis da gente poder trabalhar. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.